Por favor, vamos ter paciência, todos vão falar, todos têm espaço, não pode duas pessoas falar ao mesmo tempo, senão o nosso sistema de streamer, que está fazendo a transmissão, não consegue chegar às pessoas que estão nos assistindo. Então, por gentileza, temos as inscrições, as pessoas vão falar no seu momento. Estamos concluindo o debate aqui com o nosso companheiro, vamos passar ao companheiro, você terá todo o tempo para fazer as suas intervenções. Só queria fazer um comentário, o conceito reserva de mercado não é um conceito pejorativo, não é um conceito agressivo, é um conceito que, dependendo do que se trata, é até interessante, porque se você faz uma reserva de mercado para as profissões legalmente habilitadas, para os profissionais que exercem aquela atividade, ele não é um conceito pejorativo. Eu entendo muito bem que o colega colocou a expressão reserva de mercado, não para ofender ou para criticar qualquer uma das ações. Colocou como uma expressão que comumente nós usamos. E o Inmetro explicou muito bem que esse conceito é uma garantia para os tomadores de serviço. Então, eu acho que essa discussão foi bem entendida. Nós vamos agora passar ao próximo perguntador, por gentileza. Pois não, a doutora quer fazer uma intervenção, desculpa. Eu quero fazer uma intervenção, e aí não é só como representante de uma das certificadoras, mas também como uma pessoa que, da mesma forma que a Thelma, em 2002, participou de todo o começo dessa história, né? Então, exatamente como ela colocou, ou seja, procurou-se fazer o melhor possível. Da mesma forma que o Ministério, quer dizer, que o Ministério do Meio Ambiente já se preocupava com a questão da competência dos auditores, dentro do CBAC, todo o sistema de certificação ISO 9000 também vinha sendo discutida a questão da credibilidade, da confiança, do valor agregado pelas auditorias. E, inevitavelmente, todas as artilharias se voltavam para quem? Para o auditor, para a competência do auditor, para a qualificação do auditor. E o Ministério do Meio Ambiente, embora num primeiro momento, então o seu representante era o Reinaldo Vasconcelos, vamos dizer assim, até desejasse que os auditores de SGA, do Sistema de Gestão Ambiental, fossem certificados como forma de garantir essa confiança na competência deles, isso era impossível, porque, como disse a Thelma, o SGA está no campo voluntário. Agora, se a gente vai para o campo regulamentado, o regulamentador pode, e tem exemplos disso em outros setores, em que a preocupação com a qualidade da auditoria é grande, setor aeroespacial, setor automobilístico, não é qualquer pessoa que certifica. E aí, não é qualquer pessoa que audita. E aí, a preocupação do setor é tanta que eles não delegam, muitas vezes, nem para a estrutura do IAF. É o setor que está lá na frente. No automobilístico é a Ford, é a GM que está lá, e ela que determina quais são os requisitos de competência, quem são aqueles que vão certificar, e eles é que aprovam. Então, aqui, eu não defendo que tenha que ser A ou B, mas a gente tem que definir, e o regulamentador, nesse momento, inevitavelmente, é o papel, é o preponderante nisso, dizer quais são os requisitos, sendo que esses requisitos, eles são definidos em conjunto com as partes interessadas. E o momento é excelente para fazer isso, porque, da mesma forma, essa portaria que definiu os requisitos do auditor é uma portaria de 2002, onde a certificação de pessoas estava num patamar, num estágio de desenvolvimento totalmente defasado com o que, obviamente, a gente tem hoje. Então, especialmente dentro de avaliação da conformidade, na área de certificação de pessoas, o organismo de certificação, né, de pessoas tem todos os elementos para desenvolver esse esquema de certificação que o Aldonei mencionou, que começa exatamente definindo quais são os requisitos de competência, que passa a ser, então, publicado, definido por quem de direito, que é o regulamentador. E só fechando mais uma informação em relação assim, à reserva de mercado. A preocupação, uma preocupação interessante, não delegou isso para empresas certificadoras, delegou para o auditor, porque na área do voluntário, da ISO 14000, como a responsabilidade pela competência do auditor é da certificadora,
ela não tem requisitos harmônicos, nem todas têm esses requisitos harmônicos. Então, tudo bem, se quem vai fazer é a empresa certificadora, se a própria empresa, desde que for um profissional independente da área que vai ser auditada, não importa, a gente está focando na competência do auditor. Pode ser pela parte independente, pode ser por uma empresa de consultoria, pode ser pela própria empresa com seus profissionais, mas ele tem que ter demonstrado a competência para um organismo que vai avaliar essa competência de forma competente, atestado pelo IMET. Obrigada. Bom, então, esgotado esse debate sobre a pergunta do nosso colega, a mesa não tem mais nenhum comentário, vamos passar para o nosso próximo colega, por favor. Afonso Camero, sou auditor líder do CONAMA, certificado pelo RAC. É importante que eu faça algumas colocações com o que foi dito. Primeiro, acho perfeita a sua colocação. Sou contra a reserva de mercado, porque se a gente vivesse num mundo em que fosse uma anarquia utópica, em que todos tivéssemos consciência, o mercado ia selecionar sim, porque ia selecionar aqueles competentes, que trariam um resultado positivo, tanto para gestores públicos como privados. Mas a gente sabe que não todas as empresas, mas algumas, querem lançar mão de facilidades para reduzirem seus custos, obviamente. Então, o que a gente precisa não é reserva de mercado do pessoal que torce para o meu time, que é meu amigo, que é do meu clube, mas reserva daquela atividade para os profissionais que estão habilitados e são competentes para executar aquela tarefa. Ninguém pode dirigir um carro sem ter carteira, então existe uma reserva de mercado para quem tem carteira de motorista. Eu acho que uma função importante, ela tem que estabelecer quem são os profissionais e quais as habilitações desses profissionais para exercer aquela função. E eu acho que isso é importante, é uma discussão que a gente vai ter aqui, e eu acho que mais para a parte da tarde. Aí até deixar para as pessoas que não vão poder estar aqui na parte da manhã, a gente discutir isso daí mais na parte da tarde. Como a gente vai ter isso daí, só por uma questão de ordem, nós estamos falando aqui de algo que foi estabelecido por lei. Então, é obrigatório se fazer. Mas cabe uma pergunta. O resultado disso daí é importante para o órgão gestor público? Porque quando a gente fala de um relatório de auditoria, aí você falou na questão do desempenho ambiental. Mas o desempenho ambiental nada mais é do que o resultado de como as empresas gerenciam as suas questões ambientais, os seus aspectos ambientais e os seus impactos associados àqueles aspectos ambientais. E isso daí nada mais é do que um sistema de gestão. Então, eu acredito que o desempenho ambiental é, sim, o resultado de um bom sistema de gestão das questões ambientais. Se eu não gerenciar minhas questões ambientais, o meu desempenho ambiental vai ser fraco. Se eu gerenciar, ele será bom. E se eu implementar uma ferramenta de melhoria contínua, eu vou estar sempre buscando a melhoria do meu desempenho ambiental. Vou só abrir uma janela aqui para fazer um comentário, Marcelo, que eu sei que você não está mais especificamente nessa área de acreditação de auditores no RAC, estou certo? Porque há 2 meses atrás eu liguei para o RAC, comentei disso daí, inclusive as pessoas lá ligaram para a Iara, falaram com a Iara, ela comentou. Então o RAC, na verdade, estava sabendo disso informalmente há pelo menos uns 2 meses atrás. Tá? Só para a gente, talvez a comunicação não tenha sido fácil, mas aconteceu. E, infelizmente, a gente não tem mais auditores aqui que poderiam estar contribuindo com isso daqui. Então, vamos lá. A gente sabe que um relatório de auditoria, uma auditoria ambiental, ela traz resultados, né, do confronto de uma situação, de uma gestão com um termo de referência. Não bateu, não conformidade ou observação. E aí o que acontece? Nós sabemos que os gestores públicos não têm a estrutura que gostariam de ter, tanto estrutura financeira, estrutura física, estrutura de pessoal. E a auditoria ambiental, o relatório de auditoria ambiental, é uma ferramenta poderosa para minimizar, vamos dizer, essas dificuldades. Porque na medida que um analista, que um fiscal tem na mão um bom relatório de auditoria, que é respaldado por um bom termo de referência, ele pode otimizar e priorizar
a sua estrutura de fiscalização, de multa, se necessário. Então, eu acho que essa ferramenta, se ela for implementada corretamente, ela é importantíssima e poderosíssima para os gestores públicos e, como a própria 9966 diz, para os gestores privados também, né? Cabe lembrar que isso daqui é importante para os auditores, porque na Lei de Crimes Ambientais, na 9.605, no artigo 2º, o nome auditor é explícito ali. Está escrito a responsabilidade do auditor. Então, todos os auditores têm essa responsabilidade. E quem deixa uma criatura de Deus virar auditor deve ter responsabilidade com isso também. Então, reserva de mercado para amiguinho, não concordo. Mas estabelecer padrões de competência para os profissionais que vão exercer isso e que vão assumir responsabilidades junto ao gestor público, porque o gestor público nada mais é do que o gestor de um bem difuso, que é o meio ambiente. É um bem que não pertence a uma empresa, que não pertence a um indivíduo. É um bem coletivo. E a tutela desse bem é supraindividual. Por isso que o gestor público ambiental tem que lançar mão dessas ferramentas e tem que estar de olho nisso daí, porque ele também pode ser responsabilizado pela lei de crimes ambientais, né? Então, nós temos aqui uma questão importante, até para a gente poder organizar. Esse instrumento que está na lei hoje pode ser importante para os gestores públicos e privados? Se sim, vamos lá. Então, o que a gente precisa para que ele seja importante? Nós precisamos de um termo de referência que capacite o auditor a fazer o trabalho dele e dê informações para quem vai analisar isso daí, para poder fazer o seu trabalho também. A CONAMA 306 não faz isso. Melhorou um pouquinho com algumas questões, alguns diplomas legais periféricos que existem hoje. Mas quando a gente vai ver no anexo 2 da CONAMA 306, que diz basicamente o que a gente tem que fazer, verifique se tem sistema de gestão ambiental. Ah, não tem sistema ambiental, vou dar uma não conformidade. Não pode, só mandou você verificar. Foi verificado que não tem. Agora, se eu estou numa plataforma, verifique se tem sistema de gestão ambiental. Não tem, não conformidade. Por quê? Porque existe uma resolução da ANP, que é um diploma periférico a essa atividade, que diz que você tem que ter um sistema de gestão ambiental implementado, que você tem que ter controle de documentos, que você tem que ter controle das pessoas que trabalham em cada função, definindo quais são as funções, quais as habilidades específicas. E é isso que a gente precisava numa resolução como essa. A DZ 056 melhorou? Melhorou, mas melhorou um pouco. Porque na medida em que ela não define algumas coisas, ela ainda é vaga, mas já foi uma grande melhora, que a gente precisa trazer para a CONAMA 306. Essa é uma questão, a gente precisa saber se essa ferramenta é importante, porque impor custo para a nossa iniciativa privada, sem que esse custo não traga benefícios para os nossos gestores públicos no desempenho das suas funções, não vale a pena, porque a nossa iniciativa privada vai deixar de ser competitiva. Esquece isso. Agora, existe uma lei que exige. Já que exige, vamos fazer direito. Então, a gente precisa de um bom termo de referência. Além desse bom termo de referência, a gente precisa de gente habilitada, capacitada para fazer isso daí. E a capacitação, e aí discordo, nosso presidente aí saiu, discordo da questão do especialista. O especialista é o seguinte, eu preciso de um laudo se essa solda foi feita adequadamente. Não, traz um especialista em sondagem. Nada disso, vê o laudo que a empresa gerou aí. Eu preciso de alguém que conheça o processo de auditoria, que conheça o termo de referência e que tenha conhecimento daquela atividade. O especialista, ele vai estar inserido dentro das exigências daquela instalação. Se eu preciso, olha só, se a gente for fazer isso numa auditoria CONAMA 306, a gente vai ter que levar um batalhão para cima de uma plataforma. Especialista em fluido, especialista em geologia, né? Especialista em resíduo. E não é bem isso. Eles têm especialistas lá e tem gente que tem que dar o laudo. Nós temos vários diplomas periféricos, por exemplo, resíduos, né? A gente citou aqui a CONAMA 237, que é a resolução do CONAMA, que impõe a questão de licenciamento ambiental, né? Nós temos uma outra resolução que impõe o licenciamento por uma outra atividade importante, né, que é responsável por 70% da contaminação de solos, que é de posto de gasolina. É tão importante que tem um licenciamento específico para ela, que é a 273, mas a 237 gere todas as outras.
Na 273, nós temos, no artigo 12, parágrafo 3º, que aquelas instalações que têm implementado o seu sistema de gestão ambiental poderão ter facilitado o seu licenciamento. Se a gente viu isso numa resolução que gere o licenciamento ambiental, que vem a regulamentar o licenciamento ambiental, é óbvio que o sistema de gestão ambiental é importante. Ele é fundamental. E é uma ferramenta, se for feita adequada, eu concordo perfeitamente com o que você falou. Agora, eu acho que o sistema de gestão ambiental, como ele foi preconizado, ele é fundamental. Então, partindo daquele cerne, é importante? É, pelo menos a lei impõe. Temos que ter um termo de referência adequado. Ainda não temos. E aí, sua participação são importantes. Porque esse termo de referência tem que vir do CONAMA, né, que é o regulamentador. Então, vocês que estão lá têm que levar isso. Olha só, CONAMA, isso daí, a gente foi uma iniciativa boa, foi muito rápida, porque a gente teve um acidente, então a gente tinha que levar uma resolução rapidinha aí, mas agora a gente está vendo que essa resolução foi rápida demais. A gente tem que ver como é que ela pode ser efetivada de forma mais interessante. Então, mobilizar o CONAMA. Depois disso, o que a gente tem são os profissionais que vão fazer isso. E isso a gente pode discutir na parte da tarde. Eu não quero saber se é advogado, se é psicólogo, se é engenheiro, o que quer que seja. Se ele conhece instalação, conhece o processo de auditoria e se conhece o termo de referência, se ele, mesmo sendo um nutricionista, passou metade da vida apertando parafuso em plataforma, subindo e descendo, olhando fio fluido e essas coisas, provavelmente esse profissional vai ter mais competência do que um engenheiro que acabou de sair da universidade. E isso tem que ser levado em conta. E o que a gente tem que levar em conta, com a questão desses profissionais, também e que me causa uma certa estranheza, é de repente uma pessoa virar auditor líder sem nunca ter pisado numa instalação. Isso me dá um susto. Principalmente se eu fizer parte da equipe desse auditor líder, né? O cara nunca pisou numa instalação e vai conduzir aquilo tudo ali. Provavelmente ele vai ser engolido pelos auditados. A verdade é essa, ele vai ser engolido pelos auditados, que estão no desempenho da sua função. E se eles forem, né, vamos dizer, tiverem um espírito altruísta, eles vão ajudar a esse profissional a se capacitar. O que não deveria ser isso, ele deveria ser capacitado antes de exercer essa função. Depois, no final disso tudo, a gente tem que também ver como é feito o processo. E aí discutir com os auditados o prazo que a gente vai ter para ficar numa instalação,